E aí, pessoal, Márcio Silva na área. Você sabia que você tem três famílias? Eu tenho três famílias, todos nós temos três famílias. Eu vou nesse vídeo descrever para você cada uma delas e por que muitas vezes as pessoas que são desavisadas, pessoas que são desatentas, elas acabam tendo problema em uma dessas três famílias ou nas três, que é um desastre total. Eu sou Márcio Silva, esse canal é um canal sobre liderança. Se você não se inscreve nele, se inscreva, veja muitos vídeos aqui. Eu tenho uma playlist de vários assuntos nas 12 áreas da liderança, pessoal e profissional. Nós estávamos inclusive uma pegada mais de alimentação, né? Que é uma das áreas que você tem que dominar na sua vida, que é liderar a sua saúde. E agora eu vou falar sobre comportamentos e vamos falar sobre família, que também é uma das partes da liderança das 12 áreas da nossa vida, que está muito ligado aos nossos relacionamentos. Olha só, a primeira família que nós temos é a família que nós nascemos. Então, naquela família, você, seu pai, sua mãe. Se você não conhece seu pai e sua mãe, a maioria das pessoas conhece seu pai e sua mãe, a maioria das pessoas tiveram, né, uma casa, nasceram num lar com um pai e uma mãe. Você pertence a esse lar de maneira carnal e também até energética, espiritual, né? Se você foi criado num lar, você também pertence também, acaba pertencendo a essa família, né? Algumas pessoas acabam descobrindo a segunda família, a primeira família dele original, depois a segunda que adotou, e lida muito bem com essa situação. E essa não é a família mais importante. Isso é importante dizer para você. A família que você nasce é a família que biologicamente, né, você acabou nascendo. Então você não teve muita escolha. Agora tem uma segunda família. E quando eu estou falando de família, é importante a gente falar o seguinte para você. Preste atenção também que essas famílias são famílias que Deus está observando. Tá? E vou explicar depois os detalhes para você já para você fazer a ligação dos pontos. A segunda família é a família que você escolhe, né? A família que você decidiu, seu marido ou sua mulher. Então você decide então se unir e formar uma família. E aí você vai ter que ter uma coisa muito interessante que poucas pessoas elas desconhecem. Algumas até falam. Eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia, que falam muito disso, mas não aplicam. Na hora que o bicho pega, a pessoa não aplica. Que é você cortar os laços com essa família primeira, que é seu pai e sua mãe. Na verdade, a Bíblia fala sobre isso, inclusive, né? Deus fala que quando você casa, você se torna uma só carne. E por se tornar uma só carne, você agora se libertou daquela família. A sua mãe é a segunda mulher da sua vida, não é mais a primeira. Seu pai é o segundo homem da sua vida, não é mais o primeiro, é seu marido. E as pessoas, elas erram constantemente nisso. E pior, a primeira família muitas vezes gerou filhos, seus irmãos. E as pessoas tendem a colocar os interesses do pai, da mãe, das famílias, do tia, de primos, de seus irmãos, nada do seu próprio marido. Esse eu tenho que falar para você que é um erro quase mortal. Você quer matar o seu casamento? Faz isso. Você vai ter grande chance de ser bem sucedido ou sucedida se você fizer isso. Eu, por exemplo, tive que ter uma conversa muito com a minha mãe é muito apegada comigo. E eu falei para ela, quando eu casei, ela era agora a segunda mulher, ela não era mais a primeira mulher, né? E é muito importante você definir isso, principalmente se a sua mãe e seu pai querem se intrometer na sua primeira família. Porque tem uma questão da família, tanto na primeira como na segunda, que é a questão da liderança. Você tem que ter liderança na sua família. E a liderança, quando eu falo, são os dois, o marido e a mulher. Eles têm papéis de liderança. E se você não entende isso, prepare-se para a dor. Então, em Gênesis, inclusive, 1:28, Deus fez o primeiro casamento. Então, o casamento, ele é o símbolo. Poucas pessoas observam isso, né? Poucas pessoas observam isso. O primeiro casamento foi feito com Deus. Então, era tão séria essa segunda família, é a mais importante, que você, quando casou, e quando você, é importante você ter um casamento
religioso, você casar com as bênçãos de Deus, quer seja um discurso, você tem uma parte espiritual do seu casamento. O casamento no nosso país, por exemplo, é o civil que conta, não é o da igreja, você sabe disso. Feito legal é feito civil, você tem que cumprir a lei de César. Agora, quando você tem o casamento que você fez a lei de César, depois você vai pedir, né, a bênção para Deus, você começa chamando Deus para o seu casamento. E quando você chama Deus para o seu casamento, ele vem. E quando você depois quer separar desse seu casamento, ele não vai separar. Não sei se você sabe disso. É a aliança tríplice. Só que Deus não volta atrás. Então, você separa, só que Deus não separa. Por isso, quando você separa da segunda família, muitos problemas você vai ter. Então, eu trabalhei com muitas famílias, ajudando as famílias. Quando eu fazia life coaching pesado, de 1 a 1 e também de casal, de amigos, de família e tal. E eu falava, não separa, vamos arrumar esse negócio. E a maioria das vezes há solução. Se os dois líderes trabalharem juntos. Né? E é uma pena quando a gente percebe que um dos líderes não trabalha junto e aquele casamento vai pro saco. Né? Porque vai ser grande dor pros dois. As consequências são grandes pros dois. Porque Deus, infelizmente, ele vai tirar a bênção de você. Porque você chamou ele pra briga e agora você quer sair fora. É isso que acontece. Então, é muito importante que você tenha isso fixado na sua mente. Né? E é interessante também que todos nós tenhamos esse desejo. Caso você não queira, ok, você vai ter outras coisas na sua vida, mas é muito importante para um homem e para uma mulher ter a sua segunda família, casar. Né? Para você estar mais próximo, inclusive, né, do divino. É muito importante isso. Então, quando você faz isso, você respeita, né, o Gênesis, quando 1:28, quando fez o casamento, você e depois o Gênesis que fala também de uma só carne, você rompe com essa família e avança na sua primeira família. E aí, provavelmente, desculpa, você terá filhos, certo? Então, quando você tem filhos, você começa a ter que ajudar essas pessoas a formarem a terceira família, que é a família que vai sair da sua segunda família. Por isso que a sua família é mais importante. Ela vai herdar algumas coisas da primeira, que não é tão importante, vai ser descartada no decorrer do caminho. E essa principal aqui, a segunda, vai ser a base. Então ela tem que estar forte e estruturada, você tem que estar bem com essa família. E quando você tiver seus filhos, treinar os seus filhos. Como diz Deuteronômio, né? 11:19. Então existem muitos códigos na Bíblia. Se você não olha a Bíblia como um livro sagrado, olha ele como um livro cheio de códigos para você, de comportamentos para você poder melhorar a sua vida, né? E você vai achar. Então, e se não quer achar, me chama que eu te ajudo. Então, olha só, eu estou pegando aqui esses dois textos. Inclusive tem um texto também em Gênesis que é 9, capítulo 9 inteiro, mas o 7 principalmente, que mostra como Deus abençoa as famílias, né? E ele repete quais as palavras do casamento quando ele casou o primeiro casal humano. Abençoando neles e que eles dominassem sobre a terra, porque a família ela é um reinado. É isso que é importante de entender. A família é como se fosse o seu reino. E se você não tem domínio desse reino, tudo o resto vai cair. Tá perto, tá preparado para casar? Se prepare. É muito legal. Agora, Deuteronômio você tem que treinar, como eu estava falando, essa terceira família, para que ela possa ir bem. E aí que o grande bicho pega. Porque a maioria das pessoas também, como eles não separaram da primeira família, já começa errado. Então aquela primeira família vai ter várias influências nesse treinamento desses caras aqui. Aí a sua segunda família é contaminada, você não tem domínio sobre ela, não sabe lidar. Vai gerar mal, treinar mal esses caras. Que se eles não se conectarem com Deus, se eles não tiverem suas próprias pegadas, vai ser uma família muito disfuncional, cheia de problemas. E vai repassar isso, né? Como se fosse uma maldição para aquela outra família. Né? Então, na verdade, isso é uma epigenética, né? São os comportamentos que vão se repetindo. Então você passa a genética para sua família, mas também você passa a epigenética para sua família, né? Que é o comportamento.
né? Por isso que muitas vezes você vai perceber, pessoas falam assim, ai, eu sou calvo, né? Tenho diabetes, eu tenho isso e aquilo, porque meus pais tiveram. É porque você não rompeu, né? A genética é 30%, a epigenética é 70%. Então, os comportamentos que mandam no jogo, e os cientistas hoje provam cada vez mais sobre isso, principalmente nos últimos 10 anos. Então, você tem que treinar essa terceira família que vai sair de você, se você tem filhos. Os seus filhos, eles não são seus, né? Eles são pro mundo. O filho não é para ser seu amigo, não é para ser nada seu, é para ser treinado. É duro falar isso, eu sei que muito poucas pessoas, inclusive, entendem o que eu estou falando. Mas se eu fizer isso ou não, a vida vai fazer. Então, pouco importa, tá bom? Quando eles casarem, quando eles tiverem a vida deles, vão ter a vida deles. Esquece. Vão continuar gostando de você, vão continuar te amando, mas não vai ser seu, cara ou mina, tá bom? Então, preste atenção muito nisso, de como você está nessas esferas. Você está na primeira família? Honre essa primeira família bem. Honre. O máximo que você puder. Quando você for para a segunda, você romper com ela e deixar claro, posicionado, que você rompeu. Inclusive, Jesus fez isso. Você sabe também. Né? Ele falou para a mãe, inclusive: olha, quem é agora a minha família é a congregação. Se você sabe, a congregação é a esposa, a mulher de Cristo. Né? A Bíblia fala. Então, ele, ali, as pessoas da congregação ali eram os filhos, eram os irmãos, era a mãe, era o pai. Tá? Ele rompeu com a família primeira. Muitos códigos interessantes. Treinem bem suas famílias, treinem bem você, principalmente, para ser um bom líder, dependendo da camada que você tiver. Ser um bom instrutor, para formar boas pessoas na Terra. Legal? Fica atento, entra no canal, comenta, curte, manda para as pessoas que você conhece. Ajuda, eu estou na pegada de crescer o canal e nós estamos já com mais de 1.400 inscritos e então o rumo aí é atingir bastante pessoas. E depende de você, da sua ajuda. Os conteúdos são gratuitos, são conteúdos que eu faço semanalmente. E se você quiser acompanhar para mais vídeos, fica aqui sempre e comenta e ajuda a gente a divulgar. Legal? Um grande abraço. Viver é belo. Márcio Silva.